Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. E hoje não é qualquer capítulo. Hoje vamos ler o último capítulo do livro de 2 Reis. É o capítulo 25. A queda de Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado até o rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente. Depois furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas alguns dos mais pobres do país o comandante deixou para trás, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1,35 m de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote, Seraías, Sofonias, o 2º sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante, Nebuzaradã, levou a todos ao rei da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do Netofatita Tanumete, e Jazanias, filho de um Maacatita, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, juntamente com os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no dia 27 do 12º mês. Ele lhe tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Pessoal, 2 Reis capítulo 25
narra a queda final de Jerusalém diante do exército babilônio liderado por Nabucodonosor. Após um longo cerco, Jerusalém é invadida e o rei Zedequias é capturado. Nabucodonosor ordena a destruição dos muros da cidade, do templo e dos principais edifícios. Os nobres e os guerreiros restantes são executados e uma grande parte da população é deportada para a Babilônia. O sumo sacerdote, os oficiais do templo e os artesãos são levados cativos. Todo o ouro e prata dos utensílios do templo são saqueados. Jerusalém é incendiada e destruída, e os babilônios levam cativos os sobreviventes, deixando apenas os mais pobres na terra. Este capítulo encerra o livro de 2 Reis, com um tom sombrio de derrota e desolação para o povo de Judá. Ele destaca as consequências devastadoras da desobediência persistente do povo de Deus e o cumprimento das profecias de juízo que foram proferidas contra eles. A queda de Jerusalém e a destruição do templo são eventos de grande importância na história do povo de Israel. Eles marcam o fim do reino de Judá como uma nação independente e o início de um período de exílio e dispersão para todo o povo judeu. A mensagem central deste capítulo é um claro lembrete e alerta para todos nós a respeito da importância da fidelidade a Deus e do quanto é sério as consequências da desobediência. Ele destaca e nos alerta sobre a necessidade de se arrepender e retornar ao Senhor para evitar o juízo e a destruição. Lembre-se, a desobediência aos mandamentos de Deus leva à ruína e à destruição. Devemos nos esforçar ao máximo para viver em obediência e fidelidade ao Senhor, reconhecendo sua soberania e buscando sempre a sua misericórdia e perdão. Somos falhos e erramos demais, e nossas atitudes precisam ser de constante submissão a Deus, demonstrando continuamente o nosso arrependimento, sempre com quebrantamento. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, terminamos a leitura de mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis. Espero que vocês tenham curtido e que possam estar conosco a partir de amanhã para começarmos a ler um novo livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Crônicas, ok? Então, fique na paz e que Deus abençoe.